Olá, alunos e alunas do 6º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre o tema da aula anterior, que foi o Egito Antigo. Então, antes de irmos para as nossas questões, vamos antes ver algumas informações muito importantes sobre a nossa aula. Essa é uma aula direcionada para os estudantes do 6º ano e esse conteúdo faz parte da seguinte unidade temática, que é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver duas das habilidades da BNCC. Uma delas é a de descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas, originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica dessas transformações ocorridas. Além desta habilidade, nós também buscaremos desenvolver outra habilidade, que é a de identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Então, olha só, gente, na aula anterior nós estudamos sobre o Egito Antigo, uma civilização que se desenvolveu no continente africano. Então, vamos lá para a primeira questão. A questão de número 1 diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo e escreva V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, a gente tem aqui alternativas de A a E e você vai analisar, identifique cada uma como verdadeira ou falsa e já eu venho para a gente conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a questão de número 1, vamos conferir as tuas respostas. A alternativa A diz o seguinte, que a mumificação contribuiu para o desenvolvimento da medicina. Bom, acertou se você marcou como verdadeira. Gente, a prática da mumificação é aquela prática de conservar o corpo de algumas pessoas que morreram. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e o corpo deveria estar conservado para que a alma pudesse retornar para aquele corpo. Então, olha só, a partir desse processo de mumificação, de conservação, os egípcios desenvolveram muitos conhecimentos sobre o corpo humano e, consequentemente, acabaram desenvolvendo conhecimentos do campo da medicina. Então, acertou se você marcou como verdadeira. A letra B diz o seguinte: no Antigo Egito não havia escravidão. Bom, você acertou se você colocou falso. Gente, nós vimos na aula anterior que existiam escravos no Egito Antigo. Inclusive, esses escravos, eles eram geralmente prisioneiros de guerras, pessoas capturadas a partir das guerras de conquista e que eram levadas para trabalhar nas construções e também na agricultura. A alternativa C diz que os egípcios desenvolveram 3 tipos de escrita: hieroglífica, hierática e demótica. Bom, você acertou se você colocou verdadeiro. Olha só, havia mesmo 3 tipos de escrita no Egito Antigo. A hieroglífica ou os hieróglifos era a escrita sagrada, utilizada realmente na parede dos templos e também em túmulos. A escrita hierática era aquela escrita oficial para os documentos que era realizada ali em papiros e em placas de barro. A escrita demótica era a escrita mais popular, utilizada pela maioria das populações nos momentos cotidianos. A alternativa D diz que os egípcios não conseguiram desenvolver conhecimentos de astronomia e engenharia. Você acertou se você colocou
Falso. Gente, os egípcios antigos, eles desenvolveram muitos conhecimentos, inclusive no campo da astronomia e da engenharia. Lembra lá das grandes pirâmides construídas? Pois é, essas são algumas das grandes construções e para realizá-las eles desenvolveram muitos conhecimentos no campo da matemática, por exemplo. A alternativa E diz que a civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo. Bom, você acertou se você colocou V de verdadeiro, gente, certo? O Nilo, como nós vimos na aula anterior, ele é considerado ali o rio fundamental para o surgimento da civilização egípcia. O historiador Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo e ele se referia ali justamente a a importância desse rio para o surgimento dessa civilização. Então eu espero que você tenha acertado a questão de número 1. Vamos lá para a próxima questão? A questão de número 2, a gente tem aqui uma perguntinha, aqui algumas alternativas, você vai ler e você vai escolher apenas uma dessas alternativas que deve ser a correta. Já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a questão de número 2, vamos conferir a sua resposta? A questão de número 2 diz o seguinte: como eram chamadas as primeiras comunidades agrícolas que se formaram às margens do rio Nilo? As opções dizem a letra A, nomos, a letra B, ailos, a letra C, calpuli, a letra D, satrápias. Bom, você acertou se você marcou a letra A, nomos. Lembra que nós estudamos na aula anterior que as primeiras comunidades eram chamadas de nomos e quem governava essas comunidades eram os nomarcas? Então, essas foram as primeiras comunidades agrícolas que se formaram às margens do rio Nilo e que posteriormente originaram os reinos do Alto e do Baixo Egito e que posteriormente formaram ali o Egito Antigo, um império muito poderoso. A terceira questão, a gente tem aqui uma perguntinha, tá? A nossa pergunta diz o seguinte: a coroa utilizada pelo faraó era o símbolo de seu poder sobre uma determinada região. A coroa número 1, essa aqui, em formato cônico e de cor branca, era utilizada pelo faraó no Alto Egito. A coroa número 2, originalmente de cor vermelha, era utilizada pelo faraó no Baixo Egito. Por volta do ano 3000 a.C., o faraó passou a utilizar o modelo de coroa número 3, que significava, a letra A diz, a dominação do Alto Egito sobre o Baixo Egito. A letra B diz, a dominação da região de Mênfis pelo Alto Egito. A letra C diz, a destruição dos reinos do Alto Egito e Baixo Egito. E a letra D diz a união e o domínio sobre o Alto e Baixo Egito. Então, olha só, vou deixar você analisando essa questão. Já já eu venho para a gente conferir a tua resposta, corrigir e eu espero que você acerte. Até daqui a pouco.
dessas alternativas você marcou e você considerou a correta? Olha só, gente, essa questão ela pede para a gente escolher aquela que contém corretamente o significado dessa coroa dupla aqui, que passou a ser utilizado pelo faraó a partir do ano 3200 a.C. A nossa questão também diz que essa coroa branca era utilizada pelo faraó do reino do Alto Egito. Essa coroa vermelha era utilizada pelo faraó, pelo rei lá no Baixo Egito. E que somente depois desse período aqui essa coroa mudou. Essa coroa ela foi unida, formando aqui essa coroa de número 3. Então, qual o significado dessa coroa dupla? Bom, pessoal, você acertou se você marcou a letra D, tá? Ela significa a união e o domínio sobre o Alto e Baixo Egito. Veja bem, a coroa ela representa ali o poder do faraó sobre uma determinada região ou território. Então, quando o Alto e Baixo Egito eram reinos distintos, cada faraó, cada rei de uma região tinha a sua coroa. A partir do ano 3200 a.C., quando o rei Menes acabou unificando o Alto e o Baixo Egito, essa coroa ela foi unida, significando que aquele faraó possuía poder e domínio sobre as duas regiões. Então, olha só, espero que você tenha acertado. Vamos lá para a questão de número 4? Bom, a questão de número 4 pede o seguinte: explique por que o Egito Antigo é considerado uma teocracia. E então, você lembra o que significa uma teocracia? Eu vou deixar você respondendo essa questão, já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Então, você respondeu a questão de número 4? Por que o Egito Antigo é considerado uma teocracia? Vamos relembrar aqui um conceito que nós utilizamos e verificamos na aula anterior, que é o conceito de teocracia. A palavra teocracia, ela significa, gente, governo de Deus, ok? Então, em uma teocracia, o líder, o governante, deve ser ali alguém que também é uma figura divina. E quem governava o Egito Antigo? Bom, o faraó. E o faraó, ele era considerado um deus vivo na terra. Logo, ele tinha uma autoridade divina e também uma autoridade política. Por isso que o Egito Antigo é considerado uma teocracia. Portanto, a nossa resposta vai ficar da seguinte maneira: o governo no Egito Antigo é considerado uma teocracia porque o faraó, governante supremo, era considerado um deus vivo, sendo, portanto, uma autoridade política e religiosa. Então, gente, toda forma de governo onde o governante ele concentra poderes políticos e religiosos, nós dizemos que é uma sociedade, uma monarquia, um governo teocrático ou uma teocracia. Então, eu espero que você tenha conseguido compreender esse conceito e vamos lá para mais uma questão. A questão de número 5, certo? Ela diz o seguinte: a sociedade egípcia era composta por grupos de indivíduos, sendo que as posições mais privilegiadas eram ocupadas pelo faraó e por sua família. Por isso, são representados no topo da pirâmide. Então, vamos colocar aqui o faraó e sua família no topo da pirâmide. Preencha a pirâmide com os grupos de acordo com a sua posição na sociedade egípcia.
Então eu vou deixar você fazendo esse preenchimento, coloque aqui em ordem de importância, sendo que aquelas pessoas, os indivíduos considerados mais importantes vão estar mais próximo do topo da pirâmide e aqueles que têm menos importância na sociedade vão estar lá na base da pirâmide. Então, já eu venho para poder conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu essa questão de número 5, vamos conferir? Olha só, gente, essa questão ela pede que a gente preencha essa pirâmide social, né, colocando aqui o nome dos grupos que compunham a sociedade egípcia. Na aula anterior, nós vimos que o Egito Antigo era uma sociedade estratificada, uma sociedade desigual, formada por grupos que eram, né, tratados ali de acordo com ordem de importância e de privilégios também. No topo da pirâmide estava o faraó e a sua família, né? O faraó, o governante, o Deus vivo, né? O chefe político, uma autoridade religiosa também. Abaixo, lá do faraó e da sua família, estavam os sacerdotes, que eram os religiosos, responsáveis ali pelas cerimônias, pelos rituais, inclusive responsáveis também pela cura de algumas doenças, já que a cura de algumas doenças era algo ali permitido pelos deuses, segundo a crença dessas pessoas. Abaixo dos sacerdotes estavam ali os burocratas e os militares. Os burocratas eram os funcionários do governo. Entre eles estavam, por exemplo, os escribas, e os militares eram os guerreiros que protegiam e eram responsáveis também pelas guerras que garantiam o aumento ali do território do Egito Antigo. Abaixo, lá no topo da pirâmide social, estavam ali camponeses e escravos, que eram, claro, muito importantes na sociedade, mas tinham menos privilégios. Os camponeses trabalhavam ali nos campos, né, cultivando os alimentos consumidos por todos, e os escravos, além de trabalharem nesses campos, eles também trabalhavam nas grandes obras, como por exemplo na construção das pirâmides. Então, pessoal, essa era a organização da sociedade egípcia. Agora vamos para a sexta questão. A gente tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: conforme estudado, a prática religiosa era muito valorizada na sociedade egípcia, sendo que os rituais e cerimônias ocorriam em diversas cidades. Sobre a religião no Antigo Egito, é correto afirmar que... Então aqui nós temos algumas alternativas, algumas opções, você vai escolher apenas uma delas e já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você respondeu a questão de número 6, você já escolheu aqui qual dessas alternativas contém ali uma característica correta sobre a religião no Egito Antigo. Vamos conferir a tua resposta. Gente, a letra A diz que lá no Egito Antigo a religião era monoteísta,
pois eles acreditavam apenas no grande deus Horus. Olha só, gente, essa alternativa, claro, ela está incorreta, certo? Vocês lembram que eu falei na aula anterior que monoteísmo significa uma religião em que acredita-se em apenas um Deus. Nós vimos que esse não era o caso lá dos egípcios, né? Eles não tinham apenas um único Deus, no caso, o Deus Horus, certo? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz o seguinte: a religião budista, pois sua cultura estava organizada em torno dos ensinamentos de Buda. Bom, gente, essa alternativa também está incorreta. Buda não fazia parte das divindades egípcias da antiguidade. A letra C diz que a religião no Egito Antigo era dualista, pois eles acreditavam nos deuses Horus e Osíris apenas. Então, será que eles acreditavam apenas no deus Horus e na deusa Osíris? Bom, claro que não, gente. Então essa alternativa ela também está incorreta. Nós vimos que os egípcios eles acreditavam em vários deuses. Inclusive entre eles estavam realmente o deus Horus e Osíris, mas haviam muitas outras divindades. Por isso nós dizemos que os egípcios antigos eles eram politeístas. E olha só, a nossa alternativa correta, letra D, era politeísta, pois eles acreditavam em vários deuses. Entre eles, Amon-Ra, Osíris e Ísis, incluindo também, olha só, o deus Horus. Então, acertou se você marcou a letra D. Os egípcios, eles eram politeístas. Então, gente, a nossa aula termina aqui. Eu espero que você tenha, através dessas questões que nós respondemos ao longo dessa aula, você tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, que seus conhecimentos sobre o Egito Antigo tenham aumentado. Eu te agradeço pela tua atenção. Olha só, gente, até uma próxima aula.